Olá, queridos, tudo bem? Estamos começando mais uma live com bastante tempo de atraso, tivemos um contratempo. Hoje vamos conversar sobre a saúde do idoso e eu vou conversar com a... Olá, já chegou. A Ana chegou, o Rudá. Eu vou falar com a Gildete Ferreira, que é assistente social, mestre em política social e ela é coordenadora de saúde do idoso aqui de Niterói. Vamos aguardar ela chegando. Bernardo chegou. A Ana, Vanessa, tudo bem? Nós estávamos numa correria, estamos no início da nossa campanha. Estávamos hoje fazendo uma caminhada em Caraí com o Axel Grael, que é o nosso candidato a prefeito. E hoje a gente vai falar sobre a saúde do idoso, né? Que é tão importante falarmos, principalmente agora, no momento de pandemia. Oi, Ana, tudo bem? Falarmos nesse momento de pandemia, que os idosos... Um tema muito importante esse, é muito importante mesmo. E os idosos passaram por um período muito difícil, né? Principalmente com esse preconceito, esse descaso do governo federal, quando tiveram várias manifestações falando sobre essa doença e não dando amparo ao idoso, principalmente falando que realmente o que vai morrer é a população idosa. E isso foi muito chocante, muito pesado. Então, estamos esperando a Gildete. Onde está a Gildete, o Rudá, sabe me dizer? Para falarmos sobre a saúde do idoso. A Vanessa Vieira, boa noite, Vanessa. Niterói é conhecida também por ter uma expectativa de vida longa, né? Nós temos uma saúde pública municipal de muita qualidade aqui no nosso município. Aliás, nós estamos tendo resultados muito bons nessa gestão, essas duas gestões do Rodrigo Neves, tivemos resultados muito positivos em vários campos, inclusive da saúde. Onde está? Quem sabe me dizer onde está a Gildete? Podia entrar em contato com ela? O Rudá, a Camila que está aqui. Gildete Ferreira, eu acho que a Gildete entrou. Será que é? Eu acho que é aqui. Alô, agora sim. Boa noite. Eu sou da geração mimeógrafo, tá, querida? Ainda apanho um pouquinho. Tá, tudo bem. Primeiro eu quero Tudo pedir bem. desculpa pelo nosso atraso. Tivemos uma caminhada hoje com o Max e depois eu não conseguia voltar de jeito nenhum. Fui entrando em crise. Meu Deus, eu vou começar a fazer essa live no meio da rua. Eu já estava preparada para isso. Aí acabou minha bateria, tivemos problemas técnicos, mas estamos aqui. Tudo bem, Gildete? Tudo bem, querida. Prazer em conhecê-la. Prazer. Eu estava aqui falando que você é assistente social, é mestra em política Isso, social e hoje é coordenadora de saúde do idoso aqui de Niterói. E isso, eu na Secretaria Municipal de Saúde. da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua coordenadoria, sobre o idoso, como é visto o idoso na política pública aqui do nosso município. Bem, eu estou, né, nesse cargo desde março de 2018, mas eu tenho uma trajetória grande tanto na saúde quanto na Secretaria de Assistência Social e na linha de direitos humanos. Em Niterói, nós temos um número muito significativo de idosos. Pelas previsões do IBGE, são 114 mil idosos, em torno quase de 21% do total do município. E isso faz com que a gente tenha que ter essa atenção.
Bem, a saúde é uma rede em que tem vários níveis. Tem atenção básica, atenção secundária, daí por diante. Os trabalhos com os idosos na atenção básica são os trabalhos mais individualizados, em que, através dos programas médicos de família ou das unidades básicas de saúde, esses idosos são acompanhados. No caso do PMF, como os agentes comunitários de saúde vão até a casa das pessoas, eles identificam mais facilmente as demandas dos idosos. As demandas primeiras são resolvidas no próprio PMF, na unidade básica. Quando o idoso precisa já de especialidades, aí eles vão para as policlínicas. Em todas as policlínicas de Niterói, que são 8, existe trabalho específico com idosos, principalmente em grupo, que são trabalhos voltados para a memória, para equilíbrio, para a cognição, para a sociabilidade. E em algumas dessas policlínicas acontece duas vezes por semana, em outras 3, em outras 4 vezes por semana. Nós temos uma policlínica que tem 4 atividades para idosos às tardes, né? De segunda a quinta, não tem na sexta. Bem, com isso, esses idosos são super animados, fazem dança, fazem mil coisas, palestra, artesanato e daí por diante. Essas atividades são muito importantes para eles, porque a gente trabalha numa linha que a Organização Mundial de Saúde chama de envelhecimento saudável. Envelhecer não tem jeito. Enquanto a gente está vivo, a gente vai envelhecendo todo dia. Mas envelhecer de forma saudável, com o melhor possível em termos de saúde física, emocional e social, isso é muito importante. Então, esses grupos funcionam com uma intensidade tal que as pessoas adoram. Você, visitando esses grupos, vê a animação deles. E fazem festa junina, e fazem aniversário do mês, e vão para passeios, né? Vão para museus, vão para festas, assim, são muito interessantes. Então, a gente percebe o quanto esse envelhecimento saudável está acontecendo de fato através. Para um pouquinho. Tivemos uma. Tá parando um pouco, mas é muito importante isso que você está falando, desse envelhecimento saudável. E a longevidade do brasileiro aumentou, não é, Judete? Não sei se a Judete está conseguindo me ouvir. A longevidade do brasileiro, a expectativa de vida aumentou depois do SUS. Sim, sim, vem aumentando. Você ter acesso à saúde pública é importantíssimo. Então, o SUS está levando para essas pessoas as melhores condições de saúde possíveis. E você hoje tem, através do SUS, tratamento para algumas doenças, tipo câncer, tá? E meu pai teve câncer com 80 anos, foi curado do câncer, só faleceu aos 95 por consequências de Alzheimer. Assim, hoje você tem tratamentos pelo SUS, ele fez tudo pelo SUS, de doenças que antigamente eram consideradas que a pessoa ia morrer a curto prazo. Você tem hemodiálise, você tem uma gama de tratamentos, tá? E que faz com que a pessoa tenha mais tempo de vida. Essas próprias atividades em grupo são feitas, né, via pós-saúde, via SUS, em que são prevenções em relação a agravamentos de diabetes, de hipertensão, se faz orientação em relação à nutrição. Então, todas essas situações que a gente chama de comorbidades são tratadas tanto individualmente quanto em grupo. E aí, nisso, você tem esse trabalho que são feitos nas policlínicas via SUS. Isso é um trabalho que tem um direcionamento que a gente chama plano de cuidados, que vem do governo federal, e as prefeituras e o Estado vão se adequando dentro das características da sua população nas propostas dos planos de cuidado. Exatamente. E agora, nesse momento de pandemia, várias pessoas estão tendo muita dificuldade, surgindo muitas ansiedades, Gabriela? depressão. Oi, você está me ouvindo? Gabriela, eu não estou te ouvindo, eu vou pegar meu fone também, um instantinho, por favor. Tá. Será que ela vai me ouvir agora?
O pessoal tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está nos acompanhando, vocês estão me ouvindo bem? Oi? Eu pensei que fosse questão do fone, mas é questão do... E Oi, agora? eu fiquei sem te ouvir, querida. Agora estou ouvindo. Agora tá Eu me pensei que ouvindo? fosse questão... Tô. Pensei que fosse Ah, questão do fone, peguei o fone, mas era questão do sinal mesmo. Vale. agora acho que está todo mundo ouvindo. Será? Nós estamos ouvindo você. Aí É, estão ouvindo. ótimo. Ah, que bom. Mas O eu estou Augusto, te ouvindo bem. então, eu Ah, tá, tá. É, as pessoas estão vendo. então ótimo. Gidex, eu Repete só estava sua falando, pergunta. exatamente, eu estava falando desse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico, esse momento presente de pandemia, que é um momento muito diferente da humanidade. A gente está vendo que muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade, depressão. Como é que está sendo isso para o idoso? Porque os idosos, eles não saíram da rotina, né? Porque muitos têm essa convivência, conseguem ficar mais próximo da família, muitos ficaram sozinhos, em isolamento, justamente para não serem contaminados. Como é que está sendo isso? Já está refletindo isso dentro da Sim, assistência? Já está. sim. Tem várias situações, várias nuances, né? Primeiro, os idosos que estão com a família têm toda uma alteração de rotina. E às vezes nem é ele que está, às vezes, entrando na ansiedade maior, às vezes até um familiar. Eu estou com um caso que amanhã nós vamos fazer o que a gente chama de visita domiciliar. Uma enfermeira da Policlínica aqui de Caraí, que é a Sérgio Arouca, mais a psicóloga que trabalha na minha equipe, vão fazer uma visita a um idoso que está sozinho em casa, porque a filha teve uma crise de ansiedade, teve um surto e está internada no hospital psiquiátrico de Urubamba. E aí, através dos vizinhos, chegou a situação para a gente e nós estamos preocupadíssimos de como estão as condições de saúde desse idoso. Então, a gente faz esse trabalho também de visitas domiciliares a idosos e que não tem um médico de família naquela área, em Caraí, no caso, né? Não tem esse profissional, essa estratégia, mas a gente faz enquanto coordenadoria e enquanto a policlínica que é responsável pelo território, que é no caso a Sérgio Arouca, que fica ali no Vital Brasil. Então, assim, você tem. Esse é um exemplo de ontem para cá, que a gente tomou iniciativas e organizou já a visita domiciliar, mas você tem outros exemplos de pessoas que estão nessa situação. No caso daqueles idosos que estavam nos grupos presenciais, todos os trabalhos presenciais de grupo tiveram que ser suspensos. Então, o que as policlínicas estão fazendo? Primeiro, monitoramento via WhatsApp e via telefone. Segundo, algumas estão fazendo os exercícios que os idosos deveriam fazer lá na policlínica, estão fazendo pequenos vídeos e passando através de WhatsApp ou de Facebook, do que o idoso conseguir acessar. Tem uma outra policlínica que está fazendo apostilas de exercícios para os idosos e a família vai na policlínica de 15 dias pegar essa apostila. Então, assim, nós tivemos que criar inúmeras outras estratégias. Muitos idosos não sabiam mexer no celular, muitos idosos não sabiam mexer no computador, e vamos dizer que a gente tem por retorno que pelo menos uns 40% a 50% aprenderam agora. Isso é Tá? uma coisa muito boa, né? É, é, como tudo na vida, a gente tem os dois lados. Né? Então, é com desafios que a gente aprende. Eu também já sou idosa, já estou chegando no 66. Então, nesse período de pandemia, eu tenho trabalhado 90% em home office, e aí aprendi algumas coisas de computador que eu não sabia antes. Tá? Essa coisa de live pelo Instagram, ainda estou meio enrolada, mas tem as questões de, por exemplo, Drive, fazer documentos no Drive para a pessoa lá do outro lado estar fazendo junto comigo. Aprendi agora. Aprendi outras tantas coisas. Tipo, gente, como é que a gente aprende na medida que tem a necessidade, né? É. A necessidade. Então, Eu também, a necessidade faz isso.
Mas isso, né? A gente tem conhecido pessoas, a gente está tendo a oportunidade de se conhecer e se falar através né, de uma live. E é impressionante como o ser humano tem esse poder de adaptação e a inteligência também para rapidamente se adaptar. Nós conseguimos nos E como adaptar muito aconteceu rápido. comigo, oi? Como aconteceu comigo, aconteceu com inúmeros outros idosos. Esses idosos que frequentavam os grupos, que eles, pela necessidade deles de estar em contato, quer seja com os profissionais, quer seja com os outros idosos, passaram. E aí o pessoal faz filmagem deles, ele pede para a família filmar eles fazendo os exercícios. A gente tem um retorno maravilhoso, entendeu? No Face tem os grupos, né, de cada policlínica, e a gente acompanha como eles vibram. E é uma coisa até depois de se verem. Eles depois veem o que eles fizeram, veem aquela filmagem. E é muito bom. Esse é o lado bom da história. E em relação à pandemia, deixa eu só completar um pouco. A gente também desenvolveu uma outra linha de trabalho, que a gente não tinha até então, que é monitorar as condições de saúde dos idosos que estão em LPIs. O que é LPIs? Instituições de longa permanência para idosos. Os antigos asilos ou abrigos, como queiram chamar. O nome técnico é esse. Esses idosos, nós passamos a fazer toda a parte de orientação às LPIs, como lidar, como conduzir, como tentar detectar qualquer alteração no idoso. Um idoso, de maneira geral, não apresenta aqueles sintomas de gripe que normalmente se atrela à Covid. A gente foi aprendendo ao longo do tempo. Ele pode começar a perder mais equilíbrio do que já tinha, ter mais demência do que já tinha, perder apetite. E o melhor termômetro, entre aspas, para a gente ver se ele está com a possibilidade de Covid é medir a saturação, ou seja, a circulação do oxigênio no corpo dele. Tá? Então, tem um aparelhinho chamado oxímetro que mede a saturação das pessoas. E se a saturação estiver abaixo de 94, se aquela LPI tiver o balão de oxigênio, coloca no balão. Se não tiver, faz o contato com a gente e é direto à emergência. No primeiro momento, o telefone que se tinha da SAMU era o 92, mas, no caso de idosos, precisava de uma agilidade maior e a SAMU disponibilizou um número de celular específico para fazer contato nos casos idosos, para correr mais rápido possível. Então, foi um outro serviço que a gente criou a partir de abril. Quer dizer, o isolamento social começou 16 de março, mas as coisas começaram a acontecer de uma forma assustadora em abril. Então, em abril, a gente começou a estruturar 1000 coisas novas. Nós tivemos, a nível nacional, a antecipação da vacina da influenza, já pela questão da pandemia, e daí por diante. Bem, outra coisa que a gente colocou, quando em abril já se estava chegando em Niterói a testagem rápida, foi uma equipe ser montada. A gente pegou emprestado enfermeiros de outros setores dentro do nosso departamento e formamos uma equipe de enfermeiros e médicos que passaram aí nos abrigos e os abrigos fazendo a testagem nos abrigos. Aí passaram a fazer essa testagem, com essa testagem, que era testagem rápida. Depois, no segundo momento, já começou a se questionar a eficácia da testagem rápida. Aí passamos a usar o SWAB. Então, nós estamos no momento seguinte, a prefeitura agora comprou uma quantidade grande de SWAB, que é o chamado PCR, que é aquele que tira material das narinas, da garganta, que tem muito mais eficácia em relação ao diagnóstico da Covid, e fizeram um convênio com a UF para agilizar ao máximo o resultado desses testes. Então, a cada mês ou a cada 15 dias, a gente tem mudanças de rotina, principalmente nesse atendimento ao idoso, porque é esse idoso que mais nos preocupa. Então, a gente aprendeu a agilizar de alguma forma a SAMU, aprendeu que a saturação era a melhor referência para dizer se esse idoso tinha alguma possibilidade de Covid ou não. Aprendemos que o teste rápido não era o melhor e passamos para o Covid. Então, o Covid não, para o SWAB. Então, assim, a cada momento a gente vai mudando as rotinas, as estratégias, em função de proteger esse idoso.
né? Então, realmente mudou muita coisa com a pandemia, não só naqueles idosos que andam, que vão nas policlínicas, como nos idosos também que estão em casa e que os familiares também estão surtando mais do que os idosos, tá? E que a gente vem trabalhando essa questão de ansiedade, rotina e proteção desses idosos. Falando em idosos que estão em casa e que tem os adultos surtando, tem muitos idosos que são agredidos, não é? E nesse momento de pandemia, que às vezes ficam mais tempo em casa e às vezes com o agressor, ou com o filho, ou com o próprio cônjuge, que pode ser o agressor, tiveram casos, esses casos aumentaram? Olha, a gente tem um relato do grupo da saúde mental que acompanha essa parte que teve aumento. Para mim, tem chegado mais os casos de negligência, tá? Os casos de abandono, e os casos que não são tratados pela saúde mental necessariamente, mas são aqueles idosos acumuladores, que acumulam muitas coisas e que nesse momento a coisa fica mais evidente que a família está dentro de casa. Então, assim, o que tem chegado mais para a gente enquanto coordenação de saúde mental, de coordenação de saúde de idoso, são esses outros casos. Já os casos de agressão, já os casos já chegam num patamar que a gente chama de surto em alguns momentos, são os casos que estão sendo atendidos pela coordenação de saúde mental da prefeitura. Nós tivemos segunda-feira agora passada uma reunião de saúde mental, algumas policlínicas e eu pela coordenação de saúde do idoso, e a gente vem vendo alguns encaminhamentos específicos de alguns casos, né? Então, tem aquele caso daquela senhora, a gente vai fazer visita domiciliar, ver que necessidade que tem e qual o serviço que ela precisa para a gente mobilizar dentro da própria prefeitura. Agora, uma coisa que a gente enfrenta, que é muito difícil, é a resistência, principalmente das pessoas consideradas classe média, em relação a usar e ter os atendimentos pelo SUS. As pessoas não querem ir a um posto de saúde. É muito difícil aceitarem que a gente vai fazer a visita domiciliar, a gente conversa, chama, muitas vezes o médico vai junto. Para eles ia ser uma coisa difícil. Mesmo que eles tenham plano de saúde ou não tenham, eles rejeitam o atendimento público. Ainda, infelizmente, se tem a imagem de que serviço público é para pobre, tá? E as pessoas não se considerando pobres não querem serviço público de saúde. E nessas situações de endemias, de pandemia, quer seja Covid, quer seja dengue, qualquer uma outra dessa, meningite, a saúde pública tem serviços que funcionam 1000 vezes melhor do que o serviço particular. Exatamente. Você vê que muita gente não estava conseguindo fazer o exame, o teste rápido ou o PCR pelo plano de saúde. E dependendo da prefeitura, dependendo das articulações, aqui em Niterói a gente teve logo desde o primeiro momento teste rápido. A gente achava que ia funcionar muito bem, né? Comprou-se trilhões de teste rápido. Aí viu-se agora que teste rápido dá falso positivo, dá falso negativo. Aí agora se fez convênio e comprou mais não sei quanto de teste PCR ou suave, cada um chama de um jeito, né? Na relação das nomenclaturas. Então, assim, mas tem gente que não quer esse serviço. Acha que vai resolver tudo, né? Sem precisar. Não, eu vou ao meu médico particular. Às vezes nem vai. Claro houve vai. um empobrecimento dessa população. Né? As políticas neoliberais recentes vêm cada vez mais achatando. Moradores de Caraí que estão há anos sem pagar condomínio, que deixaram de pagar plano de saúde, e daí por diante. Então, o que acontece? Eles não querem o que eles chamam de serviço para pobre, e nem estão usando de fato, né? Tem condições de usar o serviço que eles chamam de serviço para rico, né? Então, é uma situação muito complicada que a gente enfrenta, que são os idosos mais difíceis de a gente fazer uma intervenção. Mas essa é uma realidade muito importante, até o Rodá está falando aqui, o SUS é uma conquista que deve ser defendida com furor. A gente, agora nessa pandemia, a gente viu a importância do SUS, a força que tem o SUS, que é impressionante.
tivemos aqui, ó, saúde pública se preocupa com a prevenção. Saúde privada só com as doenças. Isso é uma coisa também, essa observação do Rudá Lemos, é muito importante, né? A gente, e hoje, nesse momento histórico, né, da nossa vida, da vida da humanidade, a gente vê a importância e o diferencial da saúde pública, foi o que você falou. E é uma realidade mesmo. Às vezes eles não querem não querem a opção do SUS porque é para pobre, acabam negligenciando na questão da saúde, até porque também as pessoas, os filhos, eles dependem de filho, dependem de outro, acabam não levando. E as doenças vão ficando cada vez piores, né? Principalmente essas doenças que afetam, que são as doenças psicossomáticas nesse momento, que é muito importante, e as doenças mentais que acabam chega uma hora que alguns idosos acabam agravando as doenças mentais. A doença mental, para a população em geral, ela é muito mal vista. Muitas pessoas têm muito preconceito, têm muito medo de tomar remédio. Hoje a gente vê cada vez mais síndromes, cada vez mais pessoas com excesso de ansiedade, pessoas com depressão. Depressão é a doença do século. E é uma doença que as pessoas não enxergam, porque ela é uma doença invisível. Algumas pessoas não dão atenção a isso. E nós temos muitos idosos sofrendo de depressão. Por abandono, por momento. Isso é uma coisa que muito, não é, Judéia? A questão da depressão. Realmente é muito difícil. E a gente, enquanto saúde pública, a gente procura dar cobertura em todas essas situações. Quer seja saúde física, quer seja saúde mental, né? E ainda tem gente que acha que saúde mental é coisa só para maluco, psicólogo é só para maluco, neurologista, psiquiatra. Então, realmente é muito complicado quando chega essa esfera de fugir a uma realidade minimamente saudável. Né? Neurose todos nós temos, que nós vivemos numa sociedade que facilita as neuroses, vamos dizer. Mas quando a gente foge da realidade, quando se parte para traços que podem danificar a pessoa de uma maneira muito maior, né? No caso das psicoses, e um surto como esse que eu citei, que a filha que foi internada, e a gente está socorrendo vizinhos e Secretaria de Saúde socorrendo o idoso, isso não é um exemplo que aconteceu em 48 horas para cá. Mas existem outros inúmeros que a gente acompanha e os idosos, às vezes, não passam as situações para os familiares deles. Alguns idosos, muitos idosos morando sozinhos, tem filho, às vezes, tem sobrinho, tem irmãos, mas não passam as principais demandas. E quando esses familiares sabem o que está acontecendo, ficam apavorados. Mas eu telefonava, ela dizia que estava tudo bem. Quando eu falava ir na casa dela, ela dizia, não vem aqui não, que eu vou aí. E daí por diante. Né? Aí cria uma estratégia, uma couraça de não deixar que os problemas mais complicados apareçam. Fica aquela armadura em que, quando a coisa acontece, é muito mais complicado. Então, os tombos da própria altura, né? As quedas da própria altura, às vezes um acidente doméstico com corte, e muitas outras coisas que acontecem. Eu tive um caso agora também de um idoso que a filha me procurou, não sei o que eu faço, meu pai nunca foi a médico, está com a perna inchada, mas não quer ir a médico. Aí nessa hora, a gente fica entre toda a teoria e o que é exercer o cuidado. Quando a gente tem uma criança, que a gente acha que a criança precisa de um médico ou de comida, a gente não dá muita liberdade de dizer se quer ou não. Infelizmente, para o idoso é muito mais difícil a gente fazer isso. Enxergar Exatamente. Que aquele idoso não pode mais fazer escolha de, por exemplo, não queria médico, não queria médico. Comer ou não comer, ou comer doce todo dia, tendo diabetes. Então, tem momentos em que a família tem que tomar providência. E pela lei, a família tem que tomar providência. É negligência pelo Código Civil se você não cuida de um idoso. Aí eu virei para essa filha, pega ele, vamos dar um passeio e leva para o médico. Conclusão, esse idoso está na UTI, que o caso já estava muito mais avançado.
Né? Pois é. Então, assim, em menos de uma semana, da família deliberar que tinha que fazer isso, né? Tomar iniciativa, ele já estava tão grave que já foi direto para uma UTI. Do médico foi para a UTI. Já estava com Exatamente. problemas muito sérios. E é uma dificuldade que as pessoas encontram, porque a pessoa fica velha, às vezes fica teimosa, ela não quer de jeito nenhum fazer, ela quer continuar se governando, claro. Às vezes são pessoas que foram extremamente independentes. Eu sei o que é isso, eu tenho uma idosa de 84 anos, que é uma mulher que tem uma cabeça ótima, extremamente independente e que o corpo já não funciona direito. Então eu tenho que ficar atrás da minha idosa. Daqui a pouco ela bota uma escada, ela quer subir na escada, ela não pode mais subir. Então, não pode, você tá com uma criança dentro de casa. E a gente precisa prestar atenção. É uma criança grande, que não foi você que educou, e que não também, às vezes é difícil, porque quem te educou foi ela. E a gente tem que ter essa relação. Alguém tem que assumir esse idoso. Isso é muito importante. Inverter esse papel é muito complicado. É muito uma complicado. inversão de papel. É muito complicado. Uma inversão de papel. Não deixar mais chave na mão do idoso, chave de porta, já tirar a chave da porta para esse idoso não fugir, porque vai para a rua, esquece onde é que está, se perde. Então, você mesmo você vê idosos aí que já estão tratando que nem doido, né? Ah, deu uma saída, foi na padaria e está 2 dias sumido. E agora também, na pandemia, a gente viu vários vídeos de idosos saindo, querendo sair, brigando para sair, os filhos botando para dentro. Até tiveram alguns cômicos, até foi de brincadeira, mas foi muito sério. Os idosos, alguns idosos fugiram, não querem saber. Fugiram. E aí eles, eu digo sempre, é muito difícil, porque você aprende na teoria, respeita a vontade do idoso, você aprende na lei, respeita a vontade do idoso, mas a lei também vai dizer que a família é responsável pelo cuidado do idoso. E você passar dessa fronteira do respeito à vontade para cuidar é uma linha muito tênue. Eu tinha há tempo atrás 3 idosos, né? Se foram 2, agora já está minha mãe. Eu dentro de casa, deixa ela usar a roupa que ela quer, tá? Seja combinando, não seja e tal. Agora, se vai para a rua, eu não vou deixar ir com uma roupa, entre aspas, que não esteja de acordo. Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Ela quer todo dia comer uma coisa. Não pode. Tudo que a gente comer em excesso, por melhor que seja, vai fazer mal. Então, tem que alternar. Um dia come isso, outro dia come aquilo. Varia, é uma dieta variada. Mas tem dia, mas eu não gosto disso. Ontem você vai gostar, mas não gosto, mas vai ter que comer. Senão vai passar fome. Quer dizer, a gente tem que levar na brincadeira como a gente leva de criança, né? Exatamente. Inventar que às vezes um remédio faz mal, mas aí se você maloca aquele remédio junto com uma outra coisa, toma e não faz mal. Então, assim, você tem que aprender estratégias de cuidar realmente. E isso incorpora a questão da família e a saúde pública no todo. Quando a gente chega na casa de um idoso que não quer abrir a porta, que a gente se identifica, às vezes a gente vai 2, 3 vezes até ganhar a confiança daquele idoso. Mas nós viemos ver aqui que o senhor está precisando de alguma coisa. Pô, mas já viemos a primeira, já viemos a segunda. Pô, você nem conhece a gente, não gosta da gente por quê? Aí esbarra, se é uma pessoa com uma renda um pouquinho melhor, que alguém da família diz, não abre a porta para ninguém, que pode querer roubar o senhor, mesmo que o porteiro anuncie. Então aí você vem, a gente vai ter que ir inventando estratégias para chegar nesse idoso. É importante, assim, a gente aqui em Niterói temos, principalmente na área de educação, tivemos muitos avanços, na área da saúde também, né? Quantos médicos de família hoje nós temos? Não sei te responder dados mas do são médico. muitos. Eu sei responder quantas equipes. Nós temos equipes? Em Niterói, são 111 equipes de saúde. Muita coisa. Sendo que em alguns lugares, quer dizer, numa instalação física, às vezes tem 3 equipes. Por exemplo, ali naquela área perto do Parque da Colina, esqueci o nome daquele pedacinho ali. Uma unidade física, ali tem 3 equipes. Uma vai para o Badu, outra vai para o Progresso, outra vai para não sei onde, entendeu? Então, o ponto central das equipes é ali, mas eles vão cada um para uma área, para um território diferente. Nós temos em Niterói em torno de 90% dos territórios
que a gente chama de baixa renda, comunidades, com a cobertura Com do assistência. médico de família. Né? Porque tem essa assistência que é um grande diferencial. Porque é muito interessante, quando a gente vai fazer um trabalho em comunidade, que a primeira pessoa que a gente procura para conhecer a comunidade são os agentes comunitários de saúde. Que é aquele pessoal que é daquela comunidade e que circula a casa de todo mundo. Que sabe quem é quem, o que que tem. Então, assim, para mim, como assistente social, qualquer serviço, qualquer tarefa que eu tenha que fazer numa comunidade, eu vou. Associação de moradores, no primeiro momento, e agente comunitário de saúde. Que eles têm, vamos dizer assim, um diagnóstico, né, do que está acontecendo naquela área. E realmente aí isso é muito bom para a gente, facilita todo o trabalho, que através deles a gente chega onde é necessário. Isso é um diferencial muito grande. E essa assistência ao idoso, né? Essa forma de ver o idoso de forma integral, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde que engloba o todo. Quando você tem atividades que o idoso vai levar essa vida mais saudável, isso vai refletir na vida da família daquele idoso, né? Na família, porque um idoso, alguns idosos em casa, eles ficam crianças, realmente crianças grandes e podem vir causar, né, um transtorno familiar. Mas quando tem essa assistência, onde a pessoa pode procurar, e você até comentou de alguns idosos que acabam tendo essa rejeição, né, a classe média acaba tendo essa rejeição, não sabe que ela pode transformar a vida, não só dele, como a vida familiar, a vida que está em volta desse idoso pode ser transformada por uma ajuda pública, e que a gente precisa divulgar, falar e tomar consciência de que temos essa possibilidade dentro do nosso município. E é muito importante esse cuidado com o idoso, esse cuidado integral com o idoso. É muito importante a gente falar, divulgar, para que saiam desse preconceito, né? Porque sempre teve. O SUS é praticamente novo, né? Ele é de 88. Se pensarmos, foi de ontem que a gente tem, que aconteceu e que acontece o SUS, e que de lá para cá a gente já teve um avanço na longevidade, nós tivemos uma diferença muito grande, muitas doenças são tratadas pelo SUS, então as pessoas já não morrem mais de uma série de doenças que antes morriam, existe essa assistência. E no nosso município, essa visão, essa assistência para o idoso é muito importante. Aqui nós temos várias pessoas colocando observações. A meta é atingir 100% de cobertura do médico de família. Atualmente estamos por volta de 90%. Mas isso precisa da continuidade. Né? Pouquíssimo. Gente, é uma coisa que a gente vem discutindo internamente, entre aspas, não sei se posso falar assim, mas entre aspas, um médico de família para Zona Sul de Niterói. Porque falta essa assistência mais próxima, né? Para as pessoas que estão nos apartamentos e nas casas também de Caraí, de São Francisco, do Ingá, entendeu? O pessoal da Policlínica São João sofre, os profissionais, a coordenação médica, as enfermagens, porque é o público mais difícil de ser abordado e aceitar ser tratado. É o mais difícil. A gente apanha. E é uma coisa também que existe todo um estudo, depois dessa crise que o Brasil está passando agora por uma crise, mas já vinha passando por uma crise econômica, e muitos idosos, a renda daquela casa, muitas vezes na Zona Sul, vem do idoso, porque o idoso já tem a sua aposentadoria. E às vezes aposentadorias muito bem remuneradas, e o idoso está sustentando aquela família, classe média, né? Às vezes uma classe média alta que caiu o padrão, vinha desse idoso. Então os idosos, eles estão sendo o alicerce econômico da família. E esses mesmos idosos têm todo esse preconceito com o SUS, porque acabam não indo, porque tinham antes um outro padrão, e hoje eles estão, né, bancando ali a economia daquela família. O padrão diminuiu muito. A gente sabe que os planos de saúde para idosos são caríssimos, e acaba tendo uma negligência, porque os
filhos ou quem cuidou desse idoso, por ele também ter ainda a relação familiar com o dinheiro, não consegue fazer com que esse idoso vá se tratar ou passar por cima do idoso do que ele quer ou que ele não quer. Então, uma coisa que a gente já falou sobre isso, mas é muito importante que a gente tome as rédeas dessa vida desse idoso, né? Que a gente diga não, que a gente pense que agora somos responsáveis sim por esse idoso, né? Na lei a gente tem a responsabilidade sobre a criança e sobre o idoso. Então a família precisa tomar consciência e tomar as rédeas da vida desse idoso, dizer não para esse idoso, levar esse idoso ao médico, cuidar da alimentação, cuidar das horas de sono. É uma criança grande, alguém tem que assumir esse idoso. É importante que a gente fale sobre isso. Alguém tem que ser o carrasco, né? Exatamente. Não pode ir para a rua sozinho. E daí por diante. Né? Daí por diante. E outra coisa também que é importante, que muitos idosos acabam tendo, hoje a gente tem muitos casos de Alzheimer, e as crianças, eu estou falando, o idoso quase uma criança, acaba perdendo, às vezes não sabe voltar. É importante, a minha amiga estava com um pai idoso agora, e que estava com Alzheimer, ele faleceu, e ele não queria de jeito nenhum botar uma plaquinha de identificação. E ela não queria também, porque queria respeitar. Mas teve um dia que ele saiu no prédio e ele parou num andar. E foi um pânico, porque ele estava num andar, um prédio enorme, Copacabana. Ela saiu para a rua, a irmã saiu para um lado, ela saiu para o outro, ele estava dentro do prédio. Mas ele ficou parado num andar. Um andar que os vizinhos estavam trabalhando, ele ficou horas no andar, não sabia voltar. Então, assim, é um pânico que se passa às vezes com essa criança grande, e que a gente tem que tomar consciência e ver essa importância, essa questão do idoso. Zona Sul, começar a família, começar a repensar sobre esses tratamentos que o SUS tem, que são de uma importância muito grande, porque são também preventivos, onde você tem encontros, você consegue conversar, ele traz toda uma prevenção. E a importância da prevenção é muito grande. Não é, Gildete? E, assim, esse idoso que às vezes não tem a família tão próxima, uma pessoa que não casou, ou que ficou viúva, teve filhos, e os filhos estão longe, ou não teve filhos, e às vezes um sobrinho, às vezes faz uma visita lá uma vez ou outra, mas, assim, esses são muito complicados, porque eles não têm ninguém na linha direta, muitas vezes, para cuidar deles, né? Por mais que a lei diga que até um sobrinho pode assumir, esses sobrinhos não se sentem com esse dever, com essa missão, porque uns desconhecem a lei, outros dizem, mas tem outros, mas eu trabalho, mais isso, mais aquilo, mas eu estou indo para tal lugar assim. Teve um caso agora, eu acho que eu comecei a mencionar dessa área, uma moradora da Praia de Canaí, num sábado, 6 horas da manhã, no corredor do prédio, levou um tombo da própria altura. Os vizinhos chamaram a SAMU, foi levada para o Azevedo Lima, aí se descobriu um primo de primo aqui em Niterói, ela ficou provisoriamente na casa desse rapaz. Só que a esposa desse rapaz tinha câncer, fazendo tratamento muito delicado. Conclusão, a gente descobriu uma sobrinha no Acre, conseguimos falar por telefone com essa sobrinha no Acre. E essa sobrinha, acionando gente de Volta Redonda, de mais não sei onde, conseguiu descobrir uma outra parte da família no Rio, para assumir essa idosa. Mas até chegar nisso, a gente foi lá no Acre, para descobrir. E essa idosa, a gente não sabia que remédios ela tomava, como estava a alimentação, porque não casou, não teve filhos. E a sobrinha mais próxima, lá no Acre. Então, essa idosa estava... Não há uma intenção de abandono, não há uma intenção de negligência, qualquer outro termo que se queira. Tá? Essa sobrinha ligava por telefone de vez em quando, falava com a idosa falava direito, ficou tranquila. Precisou haver esse tombo da própria altura, e aí a gente levantou também hipótese de Covid, conseguimos fazer tomografia, conseguimos mexer em algumas coisas, fazer alguns primeiros exames em Niterói,
até conseguir localizar essa sobrinha e ela tomar as iniciativas. Essa idosa agora foi para o Rio e essa sobrinha disse que depois vai levar ela lá para o Acre, que ela mora em casa, e fazer lá um cômodo especial para essa idosa. Olha que De coisa linda, gente. 87, ela fez em maio, 88 anos. Tá? Então, realmente, essa idosa precisou de um socorro de vizinhos, de outras pessoas que inicialmente não estavam, né, encarregadas para esse. Esse quadro. E são circunstâncias da vida, né, Gildete? As circunstâncias da vida, que nem sempre é negligência, mas as circunstâncias vai afastando da família, não teve filhos, como esse caso que você acabou de citar. Mas o mais bonito é que, olha todo o trabalho que foi feito para esse idoso, que foi através do sistema público de saúde. A preocupação e o sistema público de saúde levou esse idoso, né, a uma qualidade, a ter alguém. Isso foi muito importante, muito bonito esse trabalho que é feito. Isso é muito, muito bonito. É um trabalho árduo, é um trabalho complicado, mas não está. Eu estou aqui pedindo ajuda ao filho para botar cabo na bateria aqui. Isso. Falta pouquinho. A gente tem 15 minutos, eu já vou abrir aqui para se alguém quiser perguntas. Boa noite, entrou aqui a Márcia. Pronto, já resolvido aqui. Já está recarregando. Ó, aqui o Rudá falando que a gente está reunindo gente de muita qualificação. O seu trabalho é muito lindo. Isso é muito importante. A Policlínica mais uma observação aqui do Rudá, que a Policlínica Carlos Antônio de São Lourenço, o grupo de idosos funciona muito bem. Muito bem. Uhum. A diretora de lá... Doutora Gisela, o geriatra doutor Gladson, é uma equipe maravilhosa. Nós temos uma equipe maravilhosa também na Engenhoca, em Itaipu, mais onde? No Guilherme Marchi, que é ali no Rubango, né? Na rua Doutor Marchi. Uhum. Deixa eu ver mais outras, são 8. A que está com trabalho, entre as mais iniciante, é a Policlínica de Piratininga, que na verdade não era uma policlínica, era uma unidade básica de saúde lá no Jardim Buí, que o pessoal conhece como Tibau, e em final de 2018 foi para o Praião de Piratininga, já numa estrutura física bem maior, e se transformou numa policlínica. Essa que está com o trabalho mais iniciante. A Largo da Batalha também. O pessoal do Largo da Batalha, a Policlínica, também faz um trabalho maravilhoso com idosos. São 3 ou 4 dias por semana. Então, você tem aí as policlínicas fazendo esse trabalho com uma intensidade, com carinho. Muito legal mesmo. Que maravilha. É uma coisa muito importante a gente falar, assim, como o nosso município está à frente, não só no estado, mas no Brasil. Hoje a gente vendo essa falta de amorosidade, de empatia, principalmente com os idosos, né? Que o governo federal fez um descaso, muitas declarações, estão velho, vai morrer. Isso foi uma coisa que afetou muito os idosos verem o descaso com a nossa população de idosos, com a nossa ancestralidade, com os nossos idosos, com o nosso ancião. Isso é uma coisa que é de uma ignorância, de uma falta de sensibilidade muito grande. E reflete isso na vida deles, que eles estão parados em casa ouvindo isso, ligando o jornal, ouvindo da boca do presidente, às vezes, essa falta de amorosidade com o idoso. E a gente percebendo como como o SUS foi importante, como os trabalhos voltados para idosos aqui no município são fortes, são caridosos, são de cuidado muito grande, de amorosidade, com pessoas qualificadas e que se importam com eles. Isso é maravilhoso de ouvir, Fala. Eu falei mais da Secretaria de Saúde, né? Mas nós temos outros espaços. A Secretaria de Esportes tem um convênio, a Secretaria do Idoso, que não é da Saúde, a Secretaria do Idoso tem convênios com o programa, por exemplo, do Gugu, o projeto Gugu,
que, gente, o trabalho que a Regininha faz é um trabalho maravilhoso. Começou pelo marido, fazendo ginástica na Praia de Caraí, hoje são, parece que 80 polos, é uma quantidade grande de polos em que as pessoas fazem. Nós temos hoje a questão equipamentos de atividade física em diversas praças. Tá? Então, realmente, você tem uma gama de serviços que cada um, de alguma forma, dá essa cobertura. Tá? Esse trabalho do Gugu é muito Então, bonito, né? realmente, você precisa... É muito Muito trabalho, muito bonito. Eu dava aula de teatro na Tenente Jardim e eu dava ao mesmo tempo junto com uma equipe do Gugu. E depois eu comecei a pegar os idosos para mim também. Eles acabavam, eu disse, vamos mudar. Então, acabou a aula deles, eles vinham fazer teatro comigo. Uma delícia. Adoro teatro, adoro dar aula de teatro para idoso. Porque é uma fase assim muito interessante, porque eles já viveram tudo e eles eles se entregam, é muito, muito bom. E alguns que ficaram reprimidos durante muito tempo, coisas que eles não conseguem falar, eles começam a falar no teatro. O teatro é muito revelador. A minha área é cultura e educação, e eu sempre trabalhei o teatro em comunidades e com grupos, tanto de crianças quanto adolescentes e idosos. É maravilhoso. O idoso eu adoro, porque o idoso consegue ligar o dane-se para muita coisa, alguns que já viveram e aí já perderam a vergonha, então eles falam, eles vivem, e outros se descobrem ali, tão, sabe, coisas que a gente acha muito normal e eles começam a ter coragem de falar, coragem de se expor, e isso reflete muito na vida, é muito bonito. E o trabalho do Gugu eu fazia paralelo. Primeiro era ao mesmo tempo, depois eu combinei com a professora e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, que eu quero esses idosos para mim também, porque eles começaram a ver a aula e eles não sabiam se ficavam com a aula de teatro. Eu disse, vamos botar para mais tarde. E aí eu chegava mais tarde e pegava os meus idosos todos do Gugu. É um trabalho lindo e a gente tem esse trabalho aqui em Niterói, é maravilhoso. Aqui, quem mais está falando? Gabriela, Olha, Márcia. O Rudá colocou alguma coisa aí sobre as conferências. Né? Nós temos as instâncias que eu chamo de participação social, de conferências em que tem sido bem fomentado. E o ano passado, nós tivemos uma conferência do idoso que nos surpreendeu, porque as pessoas que estavam, a maioria das pessoas nunca tinham estruturado uma conferência, estruturou a conferência e ela aconteceu na base de uma união, de todo mundo ajudando, foi no espaço da UF. Eu me reporto ao depoimento da professora Felisberta, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. A professora Felisberta, agora de setembro, fez 90 anos, e ela disse que foi a melhor conferência que ela participou já na vida dela. Gente, uma pessoa como Felisberto, por cargos públicos, que sempre teve todo o perfil de participação social, de conferências, de movimentos sociais. Para isso, foi uma coisa assim que muito gratificante. Depois a gente foi para a Conferência da Saúde, levou as propostas da saúde que saiu da Conferência do Idoso, e na Conferência da Cidade a gente também levou. Foi um espaço em que teve em torno de 100 pessoas, que a nossa programação foi para em torno de 100 pessoas, circulando na conferência, onde os idosos puderam colocar as suas propostas. Dali foram tiradas 4 pessoas, as 4 idosas, tá? Que já foram para a conferência estadual, e na estadual foi tirado 2 delas para ir para o nacional. Só que aí não aconteceu o nacional, como todos os montes das mídias sociais, como você falou agora há pouco, que não é só em relação ao idoso, estamos tendo todos os montes possíveis na área de direitos humanos e outras áreas, mas, assim, esse espaço de participação social é muito importante. A pessoa própria colocar aquilo que ela precisa, aquilo que ela sente, a sua demanda. Porque é muito fácil a gente falar por, mas deixar que a própria pessoa se coloque, a própria pessoa expresse quais as dificuldades do dia a dia, isso aí é muito legal. E a gente teve isso que aconteceu em maio do ano passado. Muito importante.
É muito importante isso que você falou, porque hoje a gente tem falado que é uma expressão que está moderna, que é o lugar de fala. E que algumas pessoas se incomodam. Ai, não é meu lugar de fala, lugar de fala. Mas é muito importante que a pessoa, porque a gente pode falar sim, se a pessoa não estiver do lado. Se a pessoa não estiver ali, a gente tem que falar e defender. Mas nada mais, a gente pode até ter a ideia do que passa, mas nada mais verdadeiro do que a pessoa mesmo falar, do que o negro mesmo falar, do que a mulher mesmo falar, do que o idoso mesmo falar, o que ele passa. Isso é muito importante e essas conferências são importantíssimas para isso. Você falou uma coisa, falando da Felisberta e todas os depoimentos que tiveram, isso é muito importante, muito gratificante. Eu imagino que vocês tenham ficado muito felizes. Ó, a gente está chegando no final. Ficamos mesmo. Está chegando no final. Eu preciso falar uma coisa essas últimas semanas que eu fui abrir a minha conta, por causa que nós estamos no período de campanha, né? Então eu fui abrir a conta campanha. Gente, eu estou chocada com o que está acontecendo no banco. A fila dos idosos não existe mais, só das 9 às 10, nem todos os bancos aderiram. Eu fico vendo, porque eu tenho a minha velhinha, eu fico imaginando a minha velhinha ali. Então, eles atendem das 9 às 10. Depois das 10, o idoso não tem mais não tem mais o lugar privilegiado, não tem mais o seu lugar, não tem mais a fila do idoso. Ele tem que entrar numa fila normal. Eles ficam na rua durante horas. Essa semana estava um sol muito grande, tinham vários idosos. Eu fiquei chocada, não botam cadeira, não tem lugar para esse idoso fica horas Gabriela, nessa fila. Eu tô chocada com isso, Judete. Eu estou em seus choque. idosos. Tá. Mas olha, você é cara de pau, tá? Eu sou uma idosa, entrando onde tem jovem sentado na cadeira, eu catuco ali, olha, parece ter 20, mas já tenho mais de 60. Tá? Vai no bom humor que a gente não se aborrece. E eu tenho chegado em bancos, em comércio, e vejo que não tem idoso separado. Quer dizer, a fila do idoso, onde é que eu fico? Porque olha que eu sou uma idosa, entre aspas, jovem, bastante ativa, mas se é direito meu, vou fazer valer o direito. Porque aí, quando eu faço, vem mais 2, 3 atrás. Eu já estive em fila agora há pouco, semana passada no cartório. Tinha idosos na fila, na frente fica, cadê a fila de idosos? Ah, não, tá, eu estou na fila de idosos, tá? Aí todo mundo começou a reagir. Então, orientem familiares, quem esteja vendo aí, a orientar ser cara de pau, tá? E levar na esportiva, sem se aborrecer, mas assim, quer dizer, não estou vendo. E, olha, eu pareço ter 20, mas já tenho mais de 60. Quer ver minha identidade? Precisa? Não precisa não, né? Já tem uns fiozinhos de cabelo branco aqui, embora não pinte, mas já tem uns fiozinhos aqui. Então, a gente tem que fazer valer o... Porque eu já vi muito idoso dentro de ônibus reclamando, em pé reclamando. Aí você fica assim, não. Eu vou lá, olha aí, tem idoso ali, vamos lá. Homem é mais difícil. Eu também faço isso. Muitas vezes uma mulher levantar para dar lugar para o homem, eles se sentem ofendidos. Tá? Mas mulher nunca vi se sentir ofendida. Que eu me oferecer, né? Eles não, fica só não sei o quê. Mas eu também já vi. A gente tem que catucar. Mas eu fiz. Todos os bancos que eu fiz, eu fui lá, seu guarda, não é possível. Eu tirei cadeira de dentro mas não pode. É porque tá na rua, eles ficam na rua. Então não tenho como reclamar. Então eu fui lá, tirei cadeira de dentro do banco. Eu fiz um monte de coisa. Botei eles sentadinhos, reorganizei a fila. Ali em São Francisco, eu reorganizei toda a fila. Eu disse, não, eles não vão ficar no sol. Botei todo mundo sentado lá do outro lado. Aí vai a maluca arrumando, eu vou fazendo isso. E no ônibus eu já fiz várias vezes, para mulher grávida também, porque eu me lembro, eu grávida, às vezes não me dava um espaço, não me dava um lugar para sentar. E a gente grávida às vezes fica meio, eu fiquei muito chorona, eu ficava assim, ai, não vão me dar lugar para sentar, eu fiquei diferente, a gente fica diferente, né? Eu não acredito, me dava vontade de chorar e eu não sentava, olha que Não, eu só ficava sonolenta, mas cara de pau eu sempre fui. Não, eu sempre fui também, mas eu fiquei diferente grávida. Mas para os idosos, essa semana, todos os bancos que eu fui, reclamei, falei com o guarda, falei com o gerente disse que não, mas agora não tem. Aí eu botei eles na fila diferente. Eu fiz uma confusão, mas deu certo.
Deu certo ali dentro do possível, que eu não consigo olhar e não fazer nada. Eu fico muito nervosa. Gente, eles estavam no sol em São Francisco, um monte de idoso. Conheci uma velhinha de 96 anos, um espetáculo. Um espetáculo. Falando sozinha, morava sozinha. Ela me mostrou a carteira dela, porque eu não acredito que a senhora tem 96 anos. Eu adoro idoso, adoro criança, adoro, mas eu acho que é muito cruel o que está acontecendo, principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia. Eles não conseguem trabalhar na internet, então eles pagam conta no banco. Não pode ficar só esse horário, gente. Judete, presta, vê, você que trabalha com idoso, eles colocaram uma lei que eles só têm o horário dele é das 9 às 10, depois eles não têm mais a fila. Isso é cruel. Isso é absurdo. Eu falei com todos... Ah, mas eu chego no banco, faço a fila a ser criada no ato. O que eu faço é isso. Quer dizer, fila de idoso. Não tem não, mas tem que ter agora. Eu já estou aqui na fila do idoso. Tem mais idoso aí, vem pra cá. Mas eu organizo a fila. Não, vai. Pode me dizer que não tem fila de idoso, que eu vou fazer a fila de idoso. Dois não idoso, um idoso, dois não... Não, eu não pergunto se tem ou se pode ter. A gente que já vira meio doido, já faz ter. Tá? Na mesma hora eu passo a existir. No cartório, aqui no Gavião Peixoto, já fiz isso em fila de banco, no Gavião Peixoto, e em outros espaços. Hoje mesmo fui no cartório, tá? Com minha filha, aí o cara quis impedir eu entrar. Não, eu vou entrar, vou ficar sentadinha aqui, que ela resolve, tem que resolver. É isso mesmo. Mas me pedir já estava aí ficar na rua? Mesmo que eu não seja cagar, nada. Não vou ficar na rua no sol. Não vou. Eu vou entrar assim e vou sentar aqui. Essa cara de pau, que às vezes tem pessoas que a gente tem que fazer por eles e tudo, a gente é compreensível. Mas, de qualquer forma, as leis, benevolência de governantes. As leis existem por movimento de luta. É o que as pessoas não veem. Para que essas leis existissem, precisou-se que muitas outras pessoas antes lutassem por aquilo. É por isso que eu sou assim, apaixonada por participação social em exercício profissional, quer seja na vida pessoal. Lei existe por construção. E quando a gente conquista, a gente tem que lutar para que elas não deixem de existir. Porque vêm esses governantes malucos e querem acabar com leis que foram anos e anos e anos. Anos de luta posto por água abaixo. É isso mesmo. Judete, eu tenho medo porque uma hora cai aqui a nossa live. Pode cair a qualquer momento. A conversa tá ótima. É muito importante isso que a gente estava falando. As leis foram feitas com muita batalha, muita luta, e elas são feitas para ser cumpridas. A gente precisa cumprir, se fazer valer delas. Precisamos se reclamar e assim apoiar o idoso que está na rua, o idoso que não precisa ser o seu velhinho. Às vezes os velhinhos estão na rua e não tem ninguém, você pode ajudar de várias formas. Isso é muito importante. Eu fiz barraco em todos os bancos essa semana, a louca, porque eu fiquei chocada, porque não tem quase adultos, pessoas nas filas, porque eles usam o aplicativo. Ninguém mais vai. Quem vai a banco, né, no meio da pandemia? Os velhinhos ou a comunidade que não tem acesso à internet. E é cruel o que está acontecendo, porque tem pouquíssimas pessoas dentro do banco, não tem ninguém para assessorar do lado de fora. Então tá cheio de velhinhos. Se vocês que estão me vendo, reparem os bancos, vocês vão passar, a fila é só de velhinhos e é cruel. Tem gente que bota o velhinho para ir pagar as contas, né, para poder economizar tempo, né? Realmente, Gabriela, agora a gente já vê a hora aqui, 21h20 deve estar aí por cair, mas eu quero te agradecer, prazer em conhecê-la, tá? Aí nas suas investidas e que a gente consiga esse caminhar, que a gente consiga se caminhar com consciência que a gente tem que honrar a luta dos de trás, né, que já lutaram, e manter e conquistar mais. Luta se faz com participação, luta se faz com informação, luta se faz com mão dadas. As lutas individuais são muito complicadas.
nos seus grupos de referência, nos seus grupos de identidade, você consegue avançar nas conquistas. Então, é muito importante, em vez de a gente ficar só, não tem isso, não tem aquilo, se mobilizar os pares, né? Os pares com as mesmas demandas, para essa luta, essa participação social, que é com ela que se constrói. É dela que a gente pode falar se está numa sociedade democrática ou não, se a gente tem espaço democrático ou não, se a gente tem condições de enfrentar os autoritarismos ou não. Então, quer seja mulher, negra, LGBT, o grupo que for, a partir de suas identidades coletivas, tentarem somar lutas para poder ter direitos e conquistar outros. E sempre direitos a serem conquistados. Em política pública, em política social, por mais que você respeite. Então, as lutas têm que ser constantes. É esse o meu recadinho. Muito pertinente, muito bom que os coletivos, que as pessoas se abracem, que as pessoas se empoderem, que tenha mais sororidade, que a gente tenha mais amorosidade, que eu acho que é disso que a gente está precisando, é de empatia, caridade e amorosidade. Só assim se vence as lutas, porque na batalha, gritando, berrando, já tem muita gente brigando. Não vamos brigar, vamos trabalhar, vencer, dar as mãos, e assim a gente vai. Obrigada pela luz, obrigada pelo cuidado com os velhinhos. É muito importante. Fica com Deus. Obrigada. Okay. Tchau, gente. Muito beijo. Beijo pra vocês. Obrigada. Tchau.